Boa noite a todos, juntos mais uma vez, para o último dia dos nossos estudos essa semana, né? Nós que estamos estudando o Livro dos Espíritos, no capítulo 8 da segunda parte. Hoje nós vamos entrar nesse novo tema, dentro desse capítulo 8, sonambulismo. Então vamos lá. Na questão 425, Kardec vai perguntar: o sonambulismo natural tem alguma relação com sonhos? Como explicá-lo? Vamos ver a resposta de Kardec. É um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho. Estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Bom, aí Kardec vem e traz um comentário interessante. Na primeira parte do comentário de Kardec, ele diz: no sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Ele está descrevendo aqui a situação que nós comumente chamaríamos de emancipação da alma, quer dizer, o nosso corpo físico, que está adormecido, né, está parado, temporariamente parado, né? O nosso espírito está deslocado do corpo físico. Mas, continuou Kardec, esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Então, tudo bem, tudo aí a gente está vendo, dentro da emancipação da alma, a gente está vendo isso até aqui, nenhuma novidade. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve então deste como se serve de uma mesa ou de outro objeto material, no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então também em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido sensações confusas. Bom, vamos parar um pouquinho aqui, dentro desse comentário que Kardec fala. Ontem, não sei se foi ontem ou se foi na terça-feira, que eu fiz uma colocação para vocês, mais ou menos de uma diferença básica entre emancipação da alma e sonambulismo. E quis dizer também para vocês o que é o sonambulismo hoje em dia, né? Então, o sonambulismo do século XIX, estudado por Kardec, aquilo que é objeto do estudo nessas próximas questões, hoje nós o estudamos como desdobramento astral. Hoje nós o estudamos muitas vezes como expansão da consciência. Vai depender da terminologia, do estudioso, do livro, do modo como é abordado. E por que nós abandonamos esse termo sonambulismo? Para que ele não se confunda, essa experiência, esse fenômeno não se confunda com o sonambulismo comum, genérico, que a gente vê muitas vezes pais relatando de crianças ou mesmo de adultos, né? Que tem de haver um cuidado maior, porque eles se levantam, estão dormindo, mas o corpo levanta, anda pela casa, sem noção nenhuma, depois retoma, não pode acordar de repente. Então, esse sonambulismo comum, vamos dizer assim, coloquial. Então, para que não houvesse confusão, coube por bem, nós espíritos, os estudiosos do espiritismo, os escritores no espiritismo, utilizar nova terminologia, que é o do desdobramento consciente, o da expansão da consciência. Bom, mas vocês vão se recordar também que eu já coloquei uma diferença básica entre a emancipação da alma, que todo mundo tem durante o sono físico, maior distância, menor distância, com tarefa, sem tarefa, todo mundo emancipa-se durante o sono físico. Mas eu coloquei para vocês a diferença em relação ao desdobramento, que é, na verdade, uma atividade, via de regra, de um médium
que se compromete a trabalhar em atividades na espiritualidade. Nós vamos ter desdobramentos, inclusive daqueles que hoje são conhecidos por médiuns, psicógrafos, intuitivos ou não. São muitas vezes médiuns com características, por exemplo, da Ivone Pereira, que durante o sono físico experienciava e ao retornar ao corpo físico, já lúcida, na vigília, se recordava de quase que absolutamente tudo e escrevia. E aquilo que ela não se recordava absolutamente, os espíritos auxiliavam através da intuição ou da psicografia mais comum, conforme fosse necessário. Mas não só Ivone Pereira. Nós vamos ver incontáveis médiums dentro da literatura espiritualista, já não é nem só espírita, espiritualista, que escrevem através dessa metodologia. Então, se desdobram, conseguem reter informações muito nítidas das experiências que realizaram em desdobramento, retornam e escrevem sobre as suas experiências astrais. Isso é cada vez mais comum. E como a gente pode perceber dentro dessa evolução que se percebe, não só na humanidade, não só no homem, mas também na mediunidade, tem aumentado. E os espíritos já davam indícios disso, né? De que se no início da codificação espírita, grande parte dos médiuns utilizados tinha a psicografia inconsciente como característica, hoje, cada vez mais, nós vamos ter a psicografia intuitiva. Porque nós estamos sendo convidados, nós médiuns, a sermos partícipes da tarefa espírita. Então, nós já viemos acumulando conhecimento, temos estudado, temos nos dedicado, pelo menos a princípio, à ciência espírita. Então, hoje nós já podemos participar com bom senso, com lógica, com inteligência, das lições que são trazidas pela espiritualidade superior, a fim de que nós também auxiliemos para que elas sejam repassadas à humanidade. Então, hoje nós não somos somente telefones. A maioria dos psicógrafos trabalham hoje conscientes ou intuitivamente falando. Pouquíssimos permanecem mecânicos e inconscientes. Então, são eles colocados como responsáveis também na tarefa. Responsáveis, inclusive, se estiverem agindo com animismo, deturpando a mensagem que a espiritualidade deseja trazer ao conhecimento. Olha só, nós participamos do fenômeno, mas não podemos alterar o fenômeno. É mais ou menos o seguinte exemplo. Imaginem uma imagem de uma lâmpada. Eu preciso iluminar o ambiente. O ideal seria que eu tivesse uma lâmpada absolutamente transparente, né? Pela qual pudesse passar 100% pura a energia que vem da usina. Mas eu não tenho. Eu tenho lâmpadas que têm certa transparência, mas que têm cores variadas. Então, a energia vai ser passada pela lâmpada esverdeada em tonalidades verdes, pela lâmpada alaranjada em tonalidades alaranjadas, pela lâmpada rosada em tonalidades rosadas, mas a luz está chegando. Mas a luz chega, ela não chega 100% pura, porque ela não chega branca, ela recebe a tonalidade da lâmpada, mas isso não interfere a iluminação que ela traz. São os médiuns. Os médiuns são as lâmpadas coloridas. A energia é a luz que vem de mais alto, as informações, os esclarecimentos, as mensagens, as lições. Então o médium vai ter sempre um toque dele, mas ele não pode deturpar a luz. Então o médium da cor verde, da cor rosada, da alaranjada, da avermelhada, vai estar sempre nuances características daquele médium. E isso é positivo. Porque é sinal que ele é responsável pela tarefa. Ele é um parceiro da espiritualidade. Mas ele não pode deturpar a luz.
Espero que vocês tenham entendido a imagem. Bom, então, mais ou menos para iniciar nossa conversa de sonambulismo, nós vamos estar estudando justamente sobre este desdobramento do ser. E aí, eu trouxe, então, dentro daquilo que eu estou falando, essas pequenas conclusões para que a gente possa dar seguimento. Então, no sonambulismo, o espírito age sob influência de si próprio, exprimindo seu próprio pensamento. Na mediunidade inconsciente, o médium exprime o pensamento de outro espírito, ele é instrumento. Então, tem autores espíritas ou espiritualistas que dizem o seguinte, que sonambulismo não é mediunidade. Dentro disso que a gente está colocando agora, eles dizem assim, o sonambulismo, porque é uma faculdade da pessoa, uma faculdade que é do espírito e do corpo físico, ele é uma paranormalidade. A mediunidade é outra conversa. Porque o médium, para que o fenômeno mediúnico se produza, ele precisa do auxílio dos espíritos. O sonambulismo, não. Vamos usar até a terminologia atual. O desdobramento astral não precisa, a princípio, do auxílio dos espíritos. Porque o médium, por uma característica da faculdade dele, que alguns chamam de paranormal, e aí não seria médium, é um paranormal, ele pode desdobrar-se, retornar ao corpo físico consciente, com uma memória bastante nítida das suas experiências e escrever. Então, a princípio, não houve interferência nenhuma de espírito nenhum. Foi só a mente do sonâmbulo ou daquele que desdobrou. Vamos continuar, tá? Então, médium, eu tenho sempre uma terceira mente, uma segunda mente, que é a do espírito ou dos espíritos. O sonâmbulo não necessariamente. Vamos continuar. O cérebro físico não é envolvido nas percepções do episódio vivido no sonambulismo. Quem percebe é o corpo espiritual. Como não há registro cerebral das impressões, o indivíduo não se lembra ao acordar. Olha só que interessante. Eu estou falando aqui do desdobramento no qual a pessoa desdobra, retoma o corpo, tem memória e escreve sobre as suas experiências desdobradas. Mas existem casos em que os sonâmbulos não têm essa memória quando acordam. Existem casos em que o trabalho dos sonâmbulos é ir falando enquanto o espírito experiencia. É muito parecido com o fenômeno psicofônico por quem está assistindo. Não há ali nenhuma união com outra mente espiritual. O que acontece é que o espírito desdobra-se e vai trabalhar na espiritualidade, em alguma tarefa naquele momento, o espírito que está desdobrado, o corpo está lá sentado, ou deitado, e o corpo físico vai falando, relatando tudo que o espírito está vivenciando, ou seja, o espírito vai narrando as experiências que ele está tendo na espiritualidade. E aqui quem ficou ao lado do corpo que está em transe, vamos dizer assim, está ouvindo. Então agora eu estou andando por tal local, eu estou visualizando tal local. Para quem teve a oportunidade de participar de atendimentos ou de reuniões nas quais se emprega apometria, isso é muito comum. Mas isso não é exclusivo das reuniões onde se usa a técnica apométrica. Mais comum do que se pensa é esse acontecido, se dá também nas reuniões mediúnicas. Então, veja só. Mas aí tem espírito, mas não é o espírito que está falando ou mandando falar através do sonâmbulo. Pode alguém ser sonâmbulo e médium? Claro. Não são faculdades excludentes, são características. Características preciosas do trabalhador da seara do Cristo. Ou seja, quando é necessário que ele seja um instrumento, que ele intermedie outras mentes espirituais para trazer a mensagem, o atendimento na reunião mediúnica, ele assim funciona, contento. E quando é preciso que ele diligencie na espiritualidade, descreva aquilo que ele está vendo, aquilo que ele pode estar
presenciando, ele também é capacitado para tal. Então o ideal seria isso. Sim, isso seria o ideal. Não é o que nós sempre encontramos. Mesmo porque as faculdades são muito diferentes entre os médicos. Vamos lá. Na questão, então, agora que nós vamos entrar na questão 426. Então, estes comentários só preliminares, aí vocês vão falar assim, mas existe algum momento no desdobramento, ou no sonambulismo, que é o que nós estamos estudando, em que existe a presença de espíritos? Tem. E como é isso? Nós vamos citar uma das questões. Que há, por exemplo, alguns trabalhos realizados através do sonambulismo, na qual se prescreve receitas homeopáticas, via de regra, e que são ditadas por espíritos. Ou seja, naquele momento, o médium não está sob fenômeno psicofônico. Não há uma entidade, um espírito falando através dele, nem psicografando. Não há o fenômeno da psicografia. O espírito desdobrado, sonâmbulo, está ouvindo o que o outro espírito está falando ou ditando na espiritualidade, e o seu corpo repete. Fala ou escreve. É diferente. Bom, ele está recebendo lições de um espírito e ele mesmo repassando. Ele não está sendo intermediário do espírito, cedendo, né, da sua atividade mental através da psicofonia ou da sua atividade mecânica através da psicografia. Tá? Não há uma ligação mental entre os perispíritos. Ele está escutando ou está vendo e descrevendo o seu corpo físico, a receita ou a atividade que deverá ser feita. É muito interessante. Aliás, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai se apaixonando por essa vida absoluta. Eu não falo vida plena do espírito, não, eu falo vida absoluta, porque também a parte encarnada é profundamente instigante. Bom, então vamos entrar nas questões mesmo. Questão 426, Kardec pergunta: o chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? Então Kardec já havia percebido, claro, até aqui, ele que havia sido um estudioso do magnetismo com Mesmer, porque é também do século XIX, eu comentei já com vocês ontem ou anteontem, que o magnetismo já era ciência que tinha muitos seguidores e muitos estudiosos no século XIX, né? E que há diferença entre o magnetismo e o mediunismo. Então Kardec já conhecia bastante do magnetismo, então ele já havia percebido que é possível induzir alguém a um transe sonambúlico através do magnetismo. Então aqui ele quer saber dos espíritos. É igual? Tem alguma relação o sonambulismo provocado do sonambulismo natural? Quer dizer, do sonambulismo induzido pelo magnetismo e daquele que é natural? E respondem os espíritos que é a mesma coisa, com a só diferença de ser provocado. Quer dizer, o magnetismo atua como provocador, como indutor, e no caso natural, não há indução nenhuma. A própria faculdade do homem ou da mulher, vamos dizer assim, do médium, do espírito, é que faz com que ele entre nessa crise sonambúlica, vamos dizer assim. 427. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Porque nós estamos falando de magnetismo. Né? Então, uma vez que os espíritos falaram que é possível o sonambulismo provocado pelo magnetismo, Kardec quer saber de que natureza é esse fluido magnético. Quer dizer, isso que os magnetizadores irradiam, essa energia, de que natureza é ela? Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Então a gente volta lá para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, 113 aulas atrás, porque hoje nós estamos na aula 114, estudando sonambulismo. Lá no início dos nossos estudos, quando nós estudamos sobre espírito e matéria e sobre fluido cósmico universal. Nós vamos relembrar mais uma vez que ele é a matéria primitiva. É a matéria originária, ou se vocês preferirem dizer, energia primária, energia originária.
Quer dizer, hoje a gente já sabe que a matéria nada mais é do que luz coagulada, como diria Einstein, ou energia condensada, que é mais fácil a gente compreender. Então, nós vamos saber que se nós pegássemos qualquer objeto material e tivéssemos aparelhagem com tecnologia suficiente, nós iríamos percebendo as divisões dessa matéria concreta, condensada, até encontrarmos na sua formação inicial os átomos. Estes ainda divisíveis, porque nós sabemos que são. Até que nós encontrássemos, depois de todas as divisões possíveis, prótons, nêutrons, elétrons, quarks, tudo que vem pela frente, nós encontrássemos aquela unidade que não seria mais divisível. Então, aquela energia que dela não tem mais divisão. Porque até onde a gente conhece hoje, tudo tem divisão. Então, o homem nomeou o átomo como se ele não fosse divisível. Depois ele foi divisível. E aí, hoje em dia, os estudos indicam a existência dos quarks, da energia escura, pensando que pode ser ela essa energia indivisível, mas ainda não se sabe. Mas quando nós encontrarmos essa energia indivisível, essa unidade de energia indivisível, vamos dizer assim, ela é o fluido cósmico universal. Essa energia primitiva nós vamos encontrar em todos os universos, em todas as dimensões espirituais, em todos os campos vibratórios existentes, em todos os universos quânticos, ou queiram vocês mais dizer. Esta é a energia primária existente em tudo. Nós vamos encontrar fluido cósmico universal na formação da matéria que compõe os nossos órgãos físicos. Nós vamos encontrar fluido cósmico universal na semimatéria que compõe os nossos perispíritos. Nós vamos encontrar fluido cósmico universal em todos os elementos formadores da matéria na Terra, em todos os seus níveis vibratórios. Nós vamos encontrar fluido universal em Marte, em Júpiter, em Saturno, em Andrômeda, em Antúrios, no sistema de Capela, nos universos que nós ainda não conhecemos, nos sistemas e galáxias que nós ainda não conseguimos visualizar, nós vamos encontrar sempre esta matéria primitiva, fluido cósmico universal, dando origem a elementos que ao infinito são diversificados, de forma que nós vamos encontrar em Marte elementos que compõem a matéria de lá, que não são encontrados na Terra. Nós vamos encontrar em Júpiter elementos constitutivos da matéria de Júpiter, que são diferentes do que os encontrados na Terra. Pode até haver um elemento parecido, mas não há nenhuma similitude. E assim ao infinito. Então, o que é esse magnetismo? É a movimentação de energia. De energia. Mas por que é mesmo que difere magnetismo de passe espírita? É porque o magnetismo, você doa da sua energia e pode também, dependendo da sua força moral e mental, manipular esse fluido cósmico universal. É você, a energia e o seu paciente. Ah, mas e no passe espírita? No passe espírita é você, o fluido cósmico universal, e a energia dos espíritos, e muitas vezes também a energia dos demais elementos que compõem aquele local em benefício do paciente. Percebem a diferença? Vamos continuar. Questão 428. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Quer dizer, qual que é a causa do sonâmbulo ver quando ele está desdobrado? Já o dissemos, respondem eles, é a alma quem vê. Então, olha só, o corpo do sonâmbulo permanece sentado ou deitado. Aquilo que ele descreve, ele pode estar descrevendo, inclusive, para uma audiência. Então, aquilo que ele descreve, ele está vendo pela alma. É o seu espírito que está vendo. Como o seu espírito permanece ligado por laços sutis
profundos. O mais conhecido é o cordão prateado, o fio de prata, fio tenuíssimo e elástico, e que é visível na espiritualidade, pelos espíritos e por médiuns. Por que permanece ligado o sonâmbulo? O seu corpo pode repetir em absoluto, não só aquilo que ele vê, mas também as suas sensações. Então, o espírito está adentrando regiões na espiritualidade, cuja energia o impressiona e ele sente muito frio, são energias negativas, baixas vibrações. E ele interpreta isso como sendo um lugar muito frio. O seu corpo, nossa, eu estou sentindo muito frio. Está trazendo as percepções do espírito, que às vezes pode estar a uma distância. Né? Bom, 429. Pergunta Kardec. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Porque Kardec percebeu o seguinte, que muitas vezes os sonâmbulos descreviam o que acontecia em outros cômodos. E aí ele queria saber o seguinte, como é que o espírito daqui consegue descrever o que está acontecendo lá no último quarto de um castelo, de não sei o quê? Ou como é que um sonâmbulo, às vezes descrevendo uma experiência, ele parava diante em determinada localização na espiritualidade e dizia o que estava acontecendo lá dentro, antes mesmo de entrar. Então, Kardec quer saber isso. Como é que o espírito do sonâmbulo consegue ver através de corpos opacos? Respondem eles, não há corpos opacos, senão para os vossos grosseiros órgãos. E aí é muito interessante, se vocês tiverem a curiosidade, eu não vou, senão a gente vai elastecer demais o nosso estudo. Fazer uma pequena pesquisa no Google, esse que nos ajuda todo dia, toda hora, sobre os limites da visão do homem em comparação com outros animais, outros equipamentos, inclusive, mas com os animais é mais interessante ainda. Nós vamos ver o quão limitado o nosso aparelho visual é, apesar do nosso ser o cérebro mais avançado da animalidade. Nós não conseguimos ver uma série de cores dentro de padrões que muitos animais veem. Então, interessantíssimo. Então, os espíritos começam dizendo assim, ó, não tem corpo opaco a não ser para os órgãos de vocês que estão encarnados. Vocês têm limitações. O instrumento físico de vocês é limitado. Continuam eles. Já precedentemente não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito, que livremente a atravessa, então isso é unânime. Salvo espíritos ainda muito animalizados, muito imperfeitos, muito inferiores, que muitas vezes trazem densificado o seu perispírito ao extremo, estes podem ter alguma dificuldade. Mas a dificuldade maior, muitas vezes, para estes espíritos é em relação à luz, ao bem. Eles não podem entrar livremente em lugar, digamos assim, protegido pelas forças do bem. Esse é um limitador para todos eles. Mas, via de regra, a matéria não apresenta... Minha gatinha não tem sossego hoje, viu, gente? Hoje ela quis ficar aqui. Não apresenta obstáculo ao espírito. Continuam eles. Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, etc. Porque achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis lhe seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Então nós, que temos aí os nossos órgãos físicos, os nossos ouvidos, temos as nossas limitações, nós temos dificuldade de imaginar uma outra forma de visualizar. Nosso cérebro físico, porque estamos encarnados, apresenta esse limitador. A gente não consegue imaginar, porque nós não temos padrão para imaginar. Como seria ver tudo pelo espírito, pelo corpo todo. Nós não conseguimos. A verdade é essa. Então é isso que eles estão dizendo. Nós estamos condicionados, nós temos este condicionamento, porque ainda estamos encarnados. Sofremos essa influência da matéria. Ele próprio, quer dizer, o sonâmbulo, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Então, o sonâmbulo também é encarnado. Então, também sobre ele a matéria influencia. Então, muitas vezes, ele tem dificuldade de expressar-se. Porque ele percebe que a sua percepção é muito além de somente ser pelo órgão visual.
Se, porém, o deixasseis livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo. Nós tivemos já a oportunidade, em algumas das obras de André Luiz, quem tiver a oportunidade de ler, a sua série de livros nos trazendo os relatos da espiritualidade é riquíssima, continua sendo riquíssima, importantíssima na doutrina espírita. André Luiz comenta do preparo que aqueles que virão a ser médiums têm ainda na espiritualidade. Então, demonstrando para nós que há um preparo do espírito, do perispírito, para que depois isso também possa espelhar-se no corpo físico, preparando para as tarefas que serão exercidas. Então, hoje já se estuda muito a glândula pineal, principalmente em relação ao número de cristais existentes na glândula pineal, e já se fez mais ou menos uma equivalência que quanto maior o número de cristais na pineal, mais ostensiva é a mediunidade daquele paciente. Mas nós estamos iniciando, nós estamos ainda muito longe de descobrir todas as nuances relacionadas à mediunidade, porque André Luiz já dizia que havia uma preparação. O que é essa preparação? Havia uma modificação do perispírito para que aquele espírito viesse a exercitar a mediunidade na Terra, no nosso mundo material. Mas por que tinha que modificar o perispírito? Porque o perispírito é o molde do corpo físico que vai se formar. É por isso que se fala que mediunidade é uma característica psicobiofísica. Ela é do espírito, mas é também do corpo biológico, do corpo físico. Bom, questão 430. Nossa, estou avançando no tempo. Vocês deviam ter uma forma de chamar a minha atenção. Nós vamos deixar 430, então, para a semana que vem. Eu agradeço a presença da Sandra, da Denise, de todos aqueles que nos seguem, mesmo nos outros horários, quando é possível. Espero que vocês estejam gostando dos estudos. Se tiverem alguma dúvida ou algum conselho, podem falar comigo que eu vou agradecer muitíssimo. Um bom final de quinta-feira para todos vocês. Até terça-feira que vem, às 7 horas, para mais meia hora dos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Um grande abraço.